Pronto, vamos lá, pessoal. Eu acho que dá para resolver aí, hein? Como vocês vão ler pela apostila, eu só preciso que vocês foquem na... Deixa eu ver se está riscando aqui, ó. Pronto, vamos lá. Armei meu círculo agora. Então, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Como eu tinha falado, esse assunto de hoje, ele vai requerer muita atenção de vocês. E algumas coisas são básicas. Básica que eu falo vai envolver alguns conhecimentos que vocês precisariam ter lá no sexto ano. A gente vai tentar relembrar algumas coisas, mas vamos lá. A questão 1, eu vou focar nas questões do ETE e do IE. Se der tempo, a gente faz as outras. Tem umas que são até mais simples, que eu vou dar algumas dicas para vocês, mas lá no final eu vou mostrar para vocês o gabarito. Ok? Então, vê bem. Essa questão 2, antes de começar tudo, eu quero que vocês leiam a questão 2 e tentem fazer sem opinião nenhuma do professor. Essa é a questão 2. Um minuto para vocês fazerem. 1 minuto. Antes de mais nada, algumas pessoas podem estar esquecidas. Eu quero lembrar isso aqui, ó. Toda vez que você tiver um prisma, não é muito em consideração não, que eu desenho não traz essas coisas não. Então toda vez que você tiver um prisma, a gente está saindo
O que é que vai acontecer aqui? Como é que eu calculo o volume disso aqui? Eu tenho aqui, que eu posso chamar isso aqui de comprimento, que eu vou chamar de A profundidade aqui, ó, a profundidade na largura, que eu vou chamar de B, e a altura, que eu vou chamar de C. Para calcular o volume, vamos supor que isso aqui fosse uma piscina, então como é que eu calcularia isso aqui? O volume disso aqui, eu vou calcular multiplicando o A vezes o B e vezes o C. Se, por exemplo, aqui o A fosse 2, o B fosse 3 e o C fosse 3, por exemplo, aí ia ficar 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Certo? Só um exemplo de como se calcula o volume de um paralelepípedo. O paralelepípedo é só a forma desse tipo de figura, mas isso aí pode ser uma caixa d'água, pode ser uma piscina. Então, toda vez que ele falar calcule a dimensão de tal forma, sempre vai ser desse tipo, ok? Então, baseado nessa informação, qual a resposta do segundo? 576. Quanto? 576. Vamos lá, ele está dizendo, um caminhão está carregado de caixa de garrafa, contendo 24 garrafas em cada uma. As caixas todas do mesmo tamanho formam uma pilha com a forma de um bloco retangular. São 12 caixas de comprimento, 6 de largura e 8 de altura. Tem um que não sabe dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai contar essas caixinhas todas. Ele vai começar a contar aqui, ó. Quando ele terminar de contar, acabou a prova. Pronto. E ele nem terminou de contar. Então o que é que vai acontecer? A ideia aqui, pessoal, percebam que é parecido com aquele bloco que eu desenhei lá para vocês. Então se você observar, aqui ó, ele vai ter. Vai por essa, né? Aqui. Então aqui ó, ele vai ter quanto? 12. Aqui ó, ele vai ter o quê? 6. E aqui a altura, ele vai ter 8. Então, como ele quer saber quantas caixas tem, vai ficar 12 vezes 6 vezes 8. Ok? Então, 12 vezes 6 vezes 8 vai dar 576. Alguns professores, inclusive eu, sempre diziam para os alunos, pessoal, observem todas as informações que tem na questão, porque elas não estão ali de graça. Infelizmente, essa questão veio para colocar isso por água abaixo, porque essa informação aqui é só para encher linguiça, não serve de nada. Essa 24 garrafas em cada caixa não serve para nada nessa questão. Ok? Tranquilo? Uhum. Então, questão 2, resposta, letra D de caderno. Não, caderno não. Caderno não entendi não. Tem. Arrasou. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, questão 1, é uma questão. Tem algumas. Eu tenho um canal no YouTube. Há mais de ano que eu não boto nenhum vídeo lá, mas eu tenho. Inclusive tem algumas questões do ETE. Quem quiser lá depois dar uma olhada. Então, vê bem. Esse tipo de questão eu já vi em alguns sites a resolução dela. E ela é um pouco complicada do jeito que o pessoal mostra lá. Eu tenho uma tática para resolver essa questão e essa tática serve para resolver qualquer questão nesse tipo. Então vamos lá, vamos à questão. Questão 1. Em um condomínio construído no litoral recifense, foram construídas 2 cisternas para armazenar água. A cisterna A está localizada na parte de trás do condomínio e a B na parte da frente. Ou seja, até agora só encheu linguiça essa conversa, né? A razão entre os volumes internos da cisterna A e da cisterna B é de 2 para 5. O que é razão, pessoal? Como é que eu calculo a razão de alguma coisa? Quem está lembrado? Calcular a razão é dividir 2 grandezas. Então, quando alguma questão falar qual é a razão, é porque você vai dividir um pelo outro. Como ele está dizendo aí, a razão, aqui ó, cadê? A razão entre o volume da cisterna A e da B é de 2 para 5. Então, quando ele fala a razão, e aqui ele bota 2 para 5, e ele primeiro falou em A e falou em B. Então, isso aqui eu vou montar assim, ó. A
dividido por B vai ser igual. Quem apareceu primeiro aqui? O 2. Vai ficar 2 para 5. Tá tranquilo isso aí? E depois ele diz o seguinte: a soma dos volumes internos das duas cisternas é 28 metros cúbicos. Então ele está dizendo o quê? Que se eu pegar a cisterna A, o que cabe na cisterna A, mais o que cabe na cisterna B, isso aqui vai ser igual a 28. Ok? Sendo assim, o volume absoluto da diferença em litros entre as capacidades das duas cisternas é... O que é a diferença na matemática? Isso. Pessoal, esse tipo de questão, alguns alunos erram, não é nem pela dificuldade da questão, é a dificuldade de entender o que a questão está pedindo. Mas vamos lá, se o aluno chegar aqui, é muito difícil errar. E a técnica que eu uso para resolver isso aqui é o seguinte: se ele está dizendo que se eu pegar o que tem da cisterna A e dividir pela cisterna B, eu vou encontrar 2 por 5, ou 2 para 5, certo? 2 dividido por 5. Só que a questão está dizendo que a cisterna A mais a cisterna B tem quanto? 28. Mas se eu somar isso aqui, eu tenho quanto? 7. O que é que vai acontecer? Isso aqui, o aluno ele vai ter que prestar atenção no seguinte: eu tinha uma fração original, que eu não sei qual é, e ela foi simplificada. E quando ela simplificou, ela chegou em quanto? 2 sobre 5. E como é que eu faço para chegar na fração original, professor? Simples. Pego os dois números e soma. 2 mais 5? 7. Eu pego esse resultado e divido do número original, que é 28. 28 dividido por 7? 4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para simplificar a fração, eu tive que dividir pelos números para aqui. Então, se eu tive que dividir para achar... Se eu tive que dividir para achar a fração reduzida, para achar a original eu tenho que fazer o quê? A operação inversa. Se eu tive que dividir, agora eu tenho que multiplicar. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer assim. Vezes 4 vezes 4. Eu vou encontrar quanto? 2 vezes 4? 8. 5 vezes 4? 20. 20 mais 8? 28. É o valor que eu tenho aqui. Então eu encontrei a fração original. Perceberam isso? Tranquilo? Não? Ó, você percebeu que... Entendeu que esse 2 sobre 5 é uma fração que eu simplifiquei. Correto? Mas a fração original qual é? Eu não sei. É justamente isso que a gente precisa fazer. Como é que eu faço isso? Eu pego, somo o que eu tenho, 2 para 5, só que aí vai ficar 2 mais 5, vai dar 7. E do total que eu tinha era quanto? 28. Então 28 dividido por 7 vai dar 4. Então quer dizer que para encontrar a fração reduzida, eu dividi por 4. Então para encontrar a fração original, eu faço a operação inversa. Eu vou multiplicar por 4. Então se eu tenho a fração reduzida aqui e multiplicar por 4, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Aí agora eu tenho a minha fração original, que é 8 para 20. E agora, professor? Só que a questão não quer isso. Ele quer saber o quê? A diferença entre as capacidades. Então vai ficar o quê? 20 menos 8. 12. Resposta C de abacate. Oxi, que foi? Abacate não tem isso aí não? Tem. Tem. Vocês gostam de complicar a vida do cara, mano? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Alguém vai tirar foto aí ou não precisa?